Olá! Você sabe como utilizar as 7 funções dentro das regras dos 4 porquês? Vem comigo que eu vou te ensinar tudo sobre o uso correto dos porquês. Para iniciarmos, vou contar resumidamente a história dos porquês. Na maioria dos idiomas, é muito simples diferenciar o uso dos porquês. Em inglês, por exemplo, pergunta-se com why e responde-se com because, enquanto os franceses contrapõem o porquois com parce que. Mas, como os portugueses teimaram em usar o mesmo termo para as duas funções, os gramáticos precisaram usar a imaginação. No latim clássico, havia duas palavras, quar, para perguntar, e quia, para responder. Mas, em português, prevaleceu a expressão do latim vulgar, proquide, que passou a exercer dupla jornada em perguntas e respostas. Para diferenciar, alguém teve a ideia de escrever um junto e o outro separado. Proquide, junto, e proquide, separado. Com o passar do tempo, o proquide junto se tornou porque junto, e o proquide separado se tornou porque separado. Para complicar, em 1931 surgiram no Brasil mais duas regras. O que ganhou circunflexo quando é tônico, antes de pontuação, e o porquê junto quando substantivo virou porquer com acento. Desse modo, o Brasil passou a utilizar 4 porquês. Nesta aula, você aprenderá as 7 funções dos 4 porquês. A primeira função é do porquê separado e sem acento. Quando encontramos uma sequência da preposição por com o pronome interrogativo que, ou seja, quando se pergunta, por exemplo, por que você está aprendendo essa matéria? Esse porquê, separado e sem acento, é a combinação da preposição por mais o pronome interrogativo que. Por isso, ele é utilizado em perguntas diretas ou indiretas. Veja outros exemplos. Por que eu nunca entendi isso antes? Temos aqui uma pergunta direta, uma vez que a preposição por e o pronome interrogativo que estão no início da frase. Agora observe. Diga-me, por que são 7 funções? Observe que, nesse caso, temos uma pergunta indireta, uma vez que a preposição por e o pronome interrogativo que estão no meio da frase. A segunda função também é do porquê separado e sem acento, pois ele pode ser a combinação da preposição por e do pronome relativo que. Ou seja, quando você fala, só eu sei as dificuldades porque passei. Esse porquê separado e sem acento é a combinação da preposição por mais o pronome relativo que, equivalente a pelo qual, pela qual, no singular ou no plural. Veja outro exemplo. Este é o motivo por que resolvi estudar essa matéria. Observe que, ao trocarmos a expressão pelo qual pela palavra porque, a frase continua tendo o mesmo sentido. Ou seja, eu posso tranquilamente dizer: este é o motivo pelo qual resolvi estudar essa matéria. A terceira função continua sendo a do porquê separado e sem acento, visto que esse termo pode ser a combinação da preposição por, que agora é um complemento nominal, com a conjunção integrante que. Ou seja, quando se diz estou ansioso porque volte às aulas, se introduz um período composto. Esse por passa a ser um complemento nominal da palavra ansioso.
pois quem está ansioso por alguma coisa. No caso desse que, ele passa a ser uma conjunção integrante pertencente à segunda oração, que se chama oração subordinada substantiva completiva nominal. Nesse caso, é bom você estudar um pouquinho sobre as orações coordenadas e as orações subordinadas. Veja outro exemplo. O presidente demonstrou simpatia porque nós apresentássemos o projeto. Veja só, quem demonstra simpatia por alguma coisa. Por isso, temos aqui um caso de complemento nominal. Obviamente que essa construção é um pouco mais culta e dificilmente ouviremos no dia a dia, mas é uma boa questão para um concurso público, por exemplo. Guarde bem essas dicas. Dica A. Ao introduzir uma escrita em títulos de livros, revistas, etc., utilize o porquê separado e sem ponto de interrogação. Exemplo. Por que parar de fumar? Juscelino escreveu Por que construir Brasília? Dica B. Após os vocábulos eis e daí, subentende-se a palavra o motivo. Isso justifica a grafia da palavra separadamente. Por exemplo, daí porque não aceitei seu pedido de desculpas. Daí o motivo porque não aceitei seu pedido de desculpas. Eis porque estou tão alegre. Eis o motivo porque estou tão alegre. Observação. Não confundir eis porque estou tão alegre com eis o porquê da minha alegria. Nesse caso, a letra O substantivou a palavra porquê, tornando-a junta e com acento. Esse caso será estudado em breve. A quarta função é do porquê separado e com acento. Quando encontramos uma combinação da preposição por com o pronome interrogativo que no final de frase ou antes de pontuação, esse que deverá ser grafado com acento circunflexo, porquanto, devido à sua posição no final da frase ou antes da pontuação, ele se tornou um monossílabo tônico, conforme vimos na história dos porquês lá na introdução. Veja o exemplo. Você não estudou para a prova? Por quê? Não sei por quê. Insisto tanto em te querer. Ela não voltou para casa ontem. Sabe por quê? Observação. Não confundir com ela não voltou para casa ontem. Sabe o porquê? Nesse caso, mais uma vez, a letra O substantivou a palavra porquê, tornando-a junta e com acento. Esse caso será estudado brevemente. A quinta função é do porquê junto e sem acento, que é uma conjunção, ou seja, é um elemento de ligação entre dois termos da oração, seja ele simples, seja ele composto. Esse porquê tem um valor equivalente a pois, já que, uma vez que, pelo fato de que, visto que. Costuma ser utilizado em respostas explicativas e causais. Por exemplo, entenda a matéria, porque só assim poderá avançar. Nesse caso, temos um porquê explicativo. Veja outro exemplo. A economia está em crise, porque o coronavírus se alastrou. Há aqui um porquê causal. A sexta função também é do porquê junto e sem acento. Nesse caso, esse porquê expressa finalidade e tem um valor equivalente a para que, a fim de que. Veja o exemplo. Estude, porque passe de ano. A expressão estude porque passe de ano tem o mesmo valor que a expressão estude a fim de que passe de ano. Veja outro exemplo. Aproximei-me dela
porque ficássemos amigos. Aproximei-me dela para que ficássemos amigos. O uso como finalidade também não é muito frequente em nosso dia a dia. No entanto, é importante saber que essa construção é perfeitamente possível. Veja a dica. Ao utilizar aquelas expressões do tipo é porque, foi porque, era porque, a conjunção permanece junta e sem acento. Esses termos são conhecidos como expressões de realce. Exemplo: se todos concordam, é porque gostaram da resposta. Se aprendi, foi porque me dediquei. Observação: em alguns casos, no decorrer do uso da língua, podem ocorrer interrogações afirmativas. Nesse caso, o porquê permanece junto e sem acento. Veja o exemplo. Ouça esse diálogo entre João e José. Por que você faltou ontem ao trabalho? Perguntou João. Eu faltei porque estava gripado, respondeu José. Porque estava gripado? Ora, isso não é motivo para faltar, afirmou João. Veja que a pergunta de João repete a resposta de José. A isso, os gramáticos chamam de interrogações afirmativas. Veja outro exemplo. Você não veio até aqui porque não conseguiu telefonar? Esse também é mais um caso incomum, mas perfeitamente possível de se construir. A sétima função é do porquê junto e com acento. A forma porquê junto e com acento representa um substantivo, ou seja, quando esse porquê vem depois de um artigo, numeral, pronome e adjetivo, o acento circunflexo será obrigatório, significando causa, razão e motivo. Lembrando que o porquê junto e com acento é o único que pode ser flexionado no plural. Veja o exemplo. Não consigo entender o porquê de sua ausência. Há muitos porquês para justificar esta atitude. Seus porquês não me convencem. Bons porquês sempre trazem grandes respostas. Ela não veio? Quais os porquês? Observação. A regra dos porquês substantivos sempre vai prevalecer sobre as outras regras. Ou seja, ainda que a palavra porquê esteja no final da frase e antes de pontuação, se houver um determinante, artigo, numeral, pronome e adjetivo, antes desse porquê, ele será sempre junto e com acento. Assim, nós encerramos essa aula. Não se esqueça de dar um like e fazer os exercícios. Até a próxima!